de hoje vai falar de uma doença de pele não muito comentada pela mídia, a psoríase. Por causa da falta de informação, o paciente sofre preconceito, se isola e o estresse, que é o grande vilão para essa doença, agrava ainda mais os sintomas. O preconceito ele vem exatamente desse desconhecimento. Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia vem desde 2009 organizando campanhas no país todo de esclarecimento à população sobre o que é a doença e principalmente sobre que não é uma doença contagiosa, porque realmente é o que abala a autoestima das pessoas, muitas vezes, é se sentir rejeitada na sociedade por causa das suas lesões, que normalmente são em áreas expostas. Então, essa questão da falta do contágio, que não é uma doença contagiosa, é importante que seja esclarecido para a população. Ao mesmo tempo, a gente também quer esclarecer a população que tem ao portador de psoríase sobre a questão do tratamento, que muitas vezes ele desconhece também, como ele pode controlar a sua doença. Doutora, o que é a psoríase? A psoríase é uma doença da pele de caráter inflamatório, tá certo? Que se manifesta principalmente por lesões avermelhadas ou de coloração rósea, com descamação. Muitas vezes essa descamação chega a ser uma descamação assim, de uma coloração prateada. Ela é principalmente desencadeada por questões de estresse, mas ela tem um fundo genético. Então, a pessoa já nasce predisposta a ter a psoríase, mas que na realidade vai acontecer o surgimento das lesões em alguma situação de estresse que ela esteja submetida. Essa doença tem cura? Como é uma questão de cunho genético, uma doença de cunho genético, a gente não pode falar em cura, a gente fala em controle, né? Então, é possível hoje, você tem várias opções terapêuticas que controlam de forma absoluta a doença, fazendo com que a pessoa praticamente fique como uma pessoa que não tem nenhuma lesão. Quais são os tratamentos para a psoríase? O tratamento ele vai variar de acordo com a gravidade, com a localização da doença. Vai desde quando a pessoa tem pequenas lesões localizadas em joelhos, cotovelos, que é a área que normalmente é afetada, você pode se utilizar apenas de cremes, de pomadas no local. Já se as lesões acometem couro cabeludo, a gente tem shampoos específicos também para isso. Também a psoríase pode acometer unhas, né? E também você pode tratar com medicação local ou com medicação sistêmica. Quando é um quadro mais intenso, que você tem muitas lesões grandes, muitas vezes com comprometimento também das articulações, com artrite, então você precisa de um medicamento por via oral. Muitas vezes, até em casos mais extensos, o tratamento com medicamentos injetáveis, né? E tem também a fototerapia, que é um tratamento que tem resultados excelentes para casos de psoríase mais extensa, com acometimento apenas na pele. Como o paciente pode identificar essa doença? Bom, por essas características que a gente falou, lesões avermelhadas ou com aquela coloração rosa, com descamação. Normalmente são lesões que não são muito pruriginosas, quando tem alguma coceira, é uma coceira leve, nessas localizações, principalmente cotovelos, joelhos, couro cabeludo. Mas outras formas também podem se manifestar. O ideal é que a pessoa procure um dermatologista. O diagnóstico muitas vezes é um diagnóstico simples, se feito por um especialista. Algumas vezes é necessário fazer uma biópsia para confirmar. O estresse é um grande vilão para a psoríase? Sem dúvida alguma. A gente sabe que a pessoa que tem a predisposição, que tem casos na família, então quando ela está submetida a alguma situação que abala o seu emocional, então há o surgimento das lesões. Em crianças, também é frequente surgir quadro de psoríase após uma infecção, principalmente infecções de garganta. Isso é frequente, a criança que tem uma psoríase que a gente chama de forma gutata, que são lesões pequenas espalhadas pelo corpo. Recomendações finais? Bom, primeiro que é uma coisa difícil, mas se a pessoa tentar ter um hábito de vida saudável, controlar o mais possível essa questão do estresse,
tomar sol de forma moderada, como a gente falou, o tratamento com a fototerapia, ele utiliza a luz solar. Então, a luz solar, de forma moderada, ela tem uma ação positiva na psoríase, sempre com um protetor. Alimentação adequada e caso a pessoa tenha alguma lesão suspeita, realmente procurar um dermatologista para poder confirmar e fazer seu tratamento. Nós entrevistamos a dermatologista Aracy Pontes sobre a doença psoríase. Saúde e bem-estar para você. Viver bem é o melhor plano, o segundo melhor é ter Unimed Fortaleza. Até a próxima!